Oi, gente. Então, lembrando no capítulo 5, né, o jovem então viu o pico mais alto e resolveu que ele iria descer ao vale novamente e subir ao pico, porque sempre que queremos ir ao pico, precisamos descer ao vale. Só que essa travessia estava muito difícil, mais difícil do que ele imaginava. E aí a gente pode fazer essa relação com a vida também, né? Expectativa e realidade. As coisas que a gente espera muito, a gente acaba se frustrando demais também, né? Então a gente tem que cuidar com as nossas expectativas, né, Lute? É verdade. E uma coisa que aconteceu, né, nesse vale, por mais que ele soubesse que era um vale profundo, que ele ia ter que atravessar até chegar a esse pico mais alto, foi bem mais desafiador do que ele estava realmente esperando. Então, assim, estava chovendo muito, sabe? O vento era forte, então aqueles pingos machucavam o rosto dele, os pingos da chuva, sabe? O riacho estava cheio, aquele rio. Ele achou que não seria possível ele atravessar, que ele ia ser carregado, né, pelas águas. E ele até naquele momento teve uma hora que ele começou a se lamuriar assim e perguntou, né, por que que tem que ser desse jeito? Por que que a gente não poderia ser feliz nessa travessia, né? Por que que a gente tem que passar por esses vales? E por que E não pode daí ser os mais pés... fácil esse caminho, É, né? é verdade. Foi uma travessia bem mais difícil do que ele estava esperando, né? O riacho estava cheio, aquela chuva com o vento chegava a machucar o rosto dele, aqueles pingos de chuva. Ele achou que ele poderia ser arrastado e ele se perguntou, né? Por que isso, né? Por que que tem que ser tão difícil? Não era para a gente ser feliz nessa travessia? Por que que a gente tem que passar por esses vales? Os pés dele, né, já estavam machucados de tanto ele ter caminhado naquelas pedras que eram pontiagudas, assim, ele estava tiritando de frio, assim, ele estava se sentindo péssimo, péssimo naquela travessia, né, nesse vale, né, que ele teve que atravessar. Mas daqui a pouco, assim, ele comentou com ele mesmo, ele falou assim, um dia eu vou rir disso ainda. E ele se deu conta que ele tinha notado uma coisa que o velho tinha dito para ele, né? E ele pensou assim, e por que eu vou esperar para outro dia, né? Por que eu não vou fazer isso agora? Então ele começou até a rir disso tudo que ele estava passando, dessa dificuldade, e ele se sentiu um pouco melhor. Não que ele tenha ficado É, bem, né? Porque estava desafiador. Mas, enfim, ele começou a mas tentar olhar com outros olhos, é né, que ele sobre... se deu conta que os vales tem diferentes tipos de vales. E ele se deu conta que o vale dele é o medo que ele sente, né? Então, por isso que ele disse: "Ah, daqui a pouco eu vou rir disso tudo que eu estou passando". Então, segundo o livro, os diferentes tipos de vale são o vale do medo, o vale das doenças, o vale do luto, né? Quando a gente passa por uma perda, o vale da crise financeira. Então, pode ter vários tipos de vales diferentes. Só que neste caso, o vale do jovem era o medo. O medo paralisava ele. Quando a chuva fez esse riacho encher, ele se paralisou e ele não conseguia tomar ação para atravessar. Ele ficou com medo que ele ia se afogar, que ele podia morrer. E aí ele se lembrou das lições do velho e uma delas foi de que ele tinha que ter uma visão sensível, né? Então que ele teria que imaginar como que ele faria essa travessia. Se ele estava com tanto medo, ele tinha que imaginar ele fazendo essa travessia e usando. Daí ele se deu conta, né, de como que ele ia ter essa visão sensível. Então ele resolveu usar os cinco sentidos. E ele começou então a imaginar o quanto frio a água do riacho estaria, o quão forte estaria essa água que poderia levar ele, como ele deveria fazer para atravessar. Então ele começou a pensar em todas essas coisas. E ele disse assim: não, se eu usar isso, se eu usar aquilo, se eu for por aqui, se eu for por lá, eu vou conseguir. Então ele conseguiu fazer um cenário muito mais tranquilo para ele. E aí ele se motivou aí. É, na verdade, o velho tinha ensinado isso para ele, né? Que para ele conseguir chegar num pico mais alto, ele tem que usar esses cinco sentidos, né? Mas uma visão positiva, né? Do que ele quer alcançar. Então, assim, ele tem que imaginar como vai ser quando ele chegar naquele pico mais alto, o que ele quer ouvir quando ele estiver lá, o que ele quer sentir, qual é a sensação, né? A visão que ele quer ter de lá. E isso tudo ele não estava tendo, ele acabou olhando pelo lado, ele tendo uma visão temerosa, né? De que as águas iam carregar ele, de que
ele ia se afogar, ia engolir água, enfim, ele só pensou coisas ruins. E quando ele se deu conta disso, né, ele, não, pera, eu estou usando a visão errada, né? Se eu quero atingir o pico, eu tenho que olhar para como eu quero me sentir lá. Então, nesse momento, até ele parou na frente daquele rio ali, ele estava todo molhado, ele realmente estava com frio, mas ele pensou. E daí ele fez ele tentou ter essa visão sensível, né? Bom, eu quero chegar lá. E ele fechou os olhos e começou a imaginar, né? O quão lindo era o lago que ele ia ver lá em cima, aquela vista maravilhosa desse pico mais alto, que ele gostaria, então, de ouvir, né, o grito das águias, o barulho, né, o som assim dos pássaros. Ele gostaria de sentir a brisa no rosto dele, a água até, né, desse lago, como ele gostaria de sentir, gostaria de se banhar nessa água, e isso deu forças, né, para ele continuar. Então, o que ele fez? Ele conseguiu olhar para a realidade dele, pensou, bom, eu tenho que atravessar esse lago, né, esse rio. O que eu vou fazer? Aí ele olhou em torno dele até que ele achou alternativa, né? Pensou na corda que ele tinha, enfim, e ele traçou um plano, né, para ele atravessar aquela água. Então, quando a gente tem essa visão muito clara e usando esses 5 sentidos de onde a gente quer chegar, a gente cria uma força para conseguir fazer as coisas que a gente precisa para chegar lá, coisas que a gente nem imagina, né, Sandra? A gente acaba fazendo quando a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar, o que a gente quer encontrar nesse local, né? Nesse outro pico que a gente quer alcançar, nesse objetivo da nossa vida, né, Sandra? E como é incrível, né? Que quando ele conseguiu atravessar e ele realmente subiu ao pico, ele achou o pico muito mais bonito, né? Do que realmente até o pico era. Porque ele valorizou a caminhada que ele teve, ele valorizou as dificuldades, ele aprendeu com essa dificuldade dele. E aí a gente dá valor. Isso na vida é assim também. Normalmente a gente valoriza as coisas quando a gente conquista alguma coisa com um pouquinho mais de dificuldade, né? Se as coisas vêm fáceis, me parece que elas vão fáceis também, né? E a gente, sei lá, se é fácil para ti comprar um carro novo, acho que tu não cuida tanto, né? Não te esmera tanto. Não sei como é com cada pessoa, mas eu sinto que as coisas que eu adquiri com mais dificuldade é as que eu tenho mais zelo, sabe? É o que eu cuido mais. Então, foi trabalhoso, né? Tu sabe o caminho, né, que tu percorreu. E isso é uma coisa até engraçada, assim, a Sandra antes falou do medo dele, né? Então, assim, muitas vezes, porque ele é uma coisa que ele se perguntou, né? Por que tá num vale tem que ser tão doloroso, né? E ele lembrou de outra dessa anotação, então, que eu comentei que ele tinha feito lá quando ele estava com o velho. Ele tinha notado, né, que o sofrimento no vale é capaz de despertar para uma verdade que tu pode estar ignorando. E ele até pensou, né, que verdade que eu estou ignorando? Até que ele descobriu que era o medo, né? E ele, quando ele chegou nesse pico, assim, então, mais alto ainda, ele, claro, ele admirou aquela vista, ele curtiu aquele momento e foi muito mais mágico do que ele imaginava, né? Era lindo, era incrível aquilo. E ele vivenciou tudo aquilo, ele se permitiu experienciar tudo aquilo. Só que ele olhou para o vale e ele lembrou da vida que ele estava tendo lá, né? Lembrou do emprego dele, lembrou dos amigos, lembrou da menina que ele gostava. E ele pensou quantas coisas, né, eu estava sofrendo por medo e estava deixando às vezes de fazer ou estava na verdade ele permitiu, mesmo que às vezes inconscientemente, ele permitiu que o medo tomasse conta dele e impediu ele de alcançar algo melhor, né, nos relacionamentos, enfim. Então o medo, e eu já passei por isso, né? Quem nunca, eu acho. Não, O medo te paralisar, né? O medo te impedir ou te tira te as tuas desanimar ações, de ir né? adiante, né? Não é fácil. Quando a gente sente medo, é difícil, mas se a gente conseguir. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes a gente está conversando aqui, parece assim, tu faz a tua vida tudo ser muito fácil. Não, as palavras, elas parecem, quando a gente fala, parece que tudo é muito fácil, mas as ações são mais difíceis, e é para todo mundo assim. Mas quando a gente para e pensa, ok, eu tenho que passar por isso, né? Coisa que é engraçado, acho que cada um de nós tem um vale, né? Na verdade, está passando por picos e vales. Eu, por exemplo, tenho uma área da vida que também estou passando por um vale. Então, acho que é isso que a Sandra também comentou há pouco, né?
o como a gente encara aquilo ali, que saída que eu vou tentar, né? Que eu tenho, o bem oculto que tem nesse vale. Então, cada um de nós tem em diversas áreas ou em uma específico nesse momento que está passando algo de desafiador. Então, assim, por mais que quando eu e a Sandra que falamos aqui, parece que a gente está sempre motivada, a gente realmente tenta olhar para o lado bom. Às vezes é difícil, tem situações que não são fáceis, né, Sandra? E aí a Mas gente assim, se ó, apega aos amigos, né? Assim como o jovem tem o isso. velho, a gente se apega aos amigos. A gente conversa, a gente troca ideias, né? Para que a gente possa também clarear a mente e conseguir dar um Uhum. passo diferente daquilo que de repente a gente está deixando o medo nos travar, né? E às vezes essa pessoa, né, esse nosso amigo nos lembrar, né, Sandra, de que nem ele anotando coisas do velho, mas essa pessoa nos lembrar de, né, de como pode ser, quem sabe se tu olhar por esse lado, ou É, tem essa alternativa aqui, então os porque amigos nos ajudam às vezes a abrir a visão, e mas tem como a aqueles gente amigos que a gente confia, né, Sandra? exato. E como a gente já falou, né, nos capítulos anteriores, às vezes quem está do lado de fora do pico pode enxergar um pouco melhor, né? De fora do vale, desculpa, pode enxergar um pouco melhor a subida do pico, né? Então a gente também tem que fazer essas trocas. E eu E acho que não só quem está no vale, mas uma coisa que também eles comentam no livro, né, Sandra, que quando tu tá também num pico, né, a visão lá de cima às vezes é mais ampla, né? é, Então, pessoas que daqui a pouco já alcançaram, já passaram por alguma situação e hoje estão num momento bom, daqui a pouco vão poder te mostrar outra visão mais ampla, né? é, Mas quem está de cima consegue ver diferente, então acho que isso também é bacana. é. Tanto de quem está fora do vale, mas quem já alcançou o pico e tá conseguindo ver lá de cima, né, outras alternativas Que também. quanto mais alto tu tá, né, mais clareza tu tem das coisas, né? Uhum. Exatamente. Isso é muito legal, assim, esse livro é literalmente a metáfora da nossa vida, né, Sandra? É Não muito tem bom, quem é nunca tenha muito bom. passado por um pico e um vale, É, e essa conexão, ela é subjetiva, não tem um início e um fim, né, é. do pico Aí, com o vale eu ali. aconselho quem estiver nos escutando aqui que realmente vá atrás desse livro e leia, porque é muito bom, é muito bom. E é um livro que tu pode reler em outros momentos, sabe? Para te lembrar de novo, quando no momento que tu tá no vale, de que tu tem uma saída, né? Então, tu só tem que se planejar direitinho, mas não ficar nesse vale para sempre, né? Não, e por mais que a gente às vezes não tenha controle de alguma situação que a gente está vivendo, né, Sandra? Por exemplo, se é uma doença ou se é uma crise financeira, daqui a pouco uma perda de um ente querido, às vezes a gente não tem controle. Mas assim, o que a gente vai fazer, né, com o medo que a gente sente de enfrentar aquilo ali é uma decisão nossa, né? É, A nossa ação é uma decisão que a gente tem controle. Então, isso é bacana. Às vezes a situação em si tu não controla, mas o que tu vai fazer perante aquela situação é tu que define, né? é, é. Eu tive uma, Isso é uma uma, coisa. uma situação outro dia onde uma amiga minha me disse assim: eu estava num lugar que era muito importante para mim, né? E a minha amiga disse assim: ah, mas esse lugar te traz muitas tristezas. Eu disse: não, me traz uma alegria. E aí ela ficou parando e pensando, porque foi nesse lugar que eu coloquei as cinzas do meu pai. E ela ficou, tipo, chocada, né, comigo, assim, como assim te traz alegria? E aí ela disse assim: Sandra, mas não foi aqui que tu largou as cinzas do teu pai? Eu disse: pois é, porque eu fiquei feliz de poder trazer ele, as cinzas dele do Brasil e colocar aqui pertinho de mim. Então eu vi um lado positivo, porque a morte era inevitável, não tinha como curar ele, entendeu? Então eu vi um lado positivo, enquanto de repente para outras pessoas é um lado negativo o teu pai tá ali. Era dor, né? Porque gera dor, mas como isso é bom quando tu consegue não olhar o lado positivo, mas tu consegue te livrar desse sofrimento, sabe? Consegue enxergar de uma maneira diferente. Eu acho que é super válido quando a gente tenta enxergar de uma maneira diferente. É óbvio que todo mundo vai sofrer em algum momento, né? As primeiras notícias, elas sempre vão ser chocantes, vão ser tristes, mas aí a gente tem que parar e reorganizar os pensamentos e ver como a gente quer passar por esse momento, né?
Com certeza, e eu acho que a gente tem que cuidar, né, Sandra, para às vezes não tornar o pico melhor do que ele é, ou o vale pior do que ele Pior. está sendo, né? Para a Exatamente. gente não aumentar aquilo ali, né? Pro É, lado bom ou pro lado ruim é, também, né? a gente tem que lidar mais com a realidade do momento, né? Com certeza, É, administrar também esse momento, né? E foi, acho que isso que o jovem se permitiu, né? Já que ele tinha conquistado esse pico então mais alto e ele era bem como ele sonhava, assim, na verdade melhor do que ele tinha imaginado, ele curtiu, né? Sandra, ele curtiu aquela vista, ele curtiu o lago, ele curtiu aquele sol ali, né, é, irradiando no rosto dele, a face dele, ele curtiu aquele momento, aquela brisa batendo no rosto dele, ele é. literalmente vivenciou, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente não se permite, né? Ou preocupado com o nosso futuro, né, ansioso, ou às vezes sofrendo com coisas do passado, a gente não vive o nosso momento, né? É, A gente não curte algum momento em família, a gente não é. curte uma viagem, preocupada com outras coisas A que gente são para deixa outros momentos, né? a gente deixa passar esses momentos bons, né, para viver coisas que estão fora do nosso alcance, porque estão no futuro, ou coisas que já passaram, em que às vezes a gente não tem como resolver e voltar atrás. Uhum. Então a gente perde o momento, né? Perde a realidade, perde a vida que está ali para ser curtida naquela hora. É. E eu acho que isso é uma coisa que eu lembrei agora, assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho tenho trazido para a minha vida desse livro, assim, é viver o agora, né? O tanto que o nome já diz, né? É o presente, porque é um presente, né? Então eu tento das situações, não vou dizer que sou perfeita, não, nem perto disso, mas o que eu tenho tentado aproveitar o meu dia, o local que eu tiver, com a pessoa que eu estiver, isso é uma coisa que eu tenho tentado, sabe? Não, daqui a pouco, sei lá, tô conversando, saí para almoçar com uma amiga e quando veio eu tô no telefone, né? É, Então tô deixando de curtir aquele momento. Ou sei lá, se tá no teu trabalho, dá o teu melhor no teu trabalho, deixa as tuas outras preocupações da tua casa quando tu chegares em casa, sim, se né? não, não Então, são coisas que tu vai poder resolver naquele momento, então uhum, não adianta, né? com certeza. Eu acho que para mim é o maior aprendizado desse livro é isso, assim, é viver o agora da tua forma mais intensa, sabe? É, Não tem como a gente, claro, a gente tem que pensar no nosso futuro, enfim, mas a nossa concentração, o nosso foco não tem que estar só no futuro, porque senão a gente não vive o hoje, né? E daqui exato. a pouco, se tu não vive o hoje corretamente ou da forma que tu precisa para alcançar o objetivo, tu não vai chegar lá mesmo. É, Então, tu tem que pensar onde tu quer chegar, mas tu tem que focar no que tu vai fazer hoje para chegar lá, que é. passinho tu vai dar. E outra coisa que o jovem também fez, quando ele chegou nesse topo, ele comemorou. E isso é outra coisa que eu acho que a gente às vezes falha, né, Sandra? A gente não comemora pequenas conquistas. Uhum. Seja tu conseguir treinar, seja tu ter lido um livro, seja tu ter conseguido manter a calma perante alguma situação, seja o que for o teu pequeno passo, É, né? Tu ter dominado os teus sentimentos, mas comemora os é. pequenos Dá, passos, dá pequenas aquele tapinha vitórias, nas né? tuas costas, né? E disse assim, vá, valeu, Sandra, valeu pelo que tu fez hoje. Uhum. É muito E é bom isso, quando a assim, gente eu várias vezes me peguei sozinha aqui, porque eu estava muito feliz com alguma conquista, e eu grito, não tenho problema, pode me achar louca que os vizinhos não tem problema. Eu comemoro, entendeu? Se eu estou muito feliz, eu grito, seja no carro, seja onde for, entendeu? é, Às vezes no trabalho, né, eu posso me conter um pouco. Mas se eu estou em casa ou no carro, eu comemoro mesmo, assim, é, eu não deixo passar aquele momento, assim, a não ser que eu mesma não perceba, né, que foi uma sim, vitória. Mas quando eu percebo, eu tenho comemorado. é, Comigo mas mesmo, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, mas é eu que tenho que estar feliz com as minhas conquistas, né? e às vezes até tu entrar no carro, tu pôr um som um pouquinho mais alto, tu cantar, tu tá alegre, é porque tu tá ficando, tu tá feliz pelas tuas conquistas. Então, tipo, tem maneiras e maneiras de tu conseguir ficar feliz com as tuas conquistas, né? Uhum. Não Se precisa, às vezes, permitir, né? tu te permitir ser feliz, né? E que, tipo, agradecida pelo que tu fez. Isso é Uhum. sensacional. Com certeza. É. Ah, é muito legal, assim, eu acho que esse livro
como a Alessandra disse, quem puder, leia, sabe? Claro, nos acompanha aqui, pode compartilhar conosco, mas, assim, é um livro de cabeceira, né, Sandra? Eu gosto Cada muito. momento que tu estiver vivendo, ele vai ser útil de alguma forma, assim. É. Seja tu estando no teu pico, tu estando no vale, ou nessa travessia, na descida ou na subida, mas a gente é muito... Tu consegue trazer tudo para tua vida, essa metáfora, né? Muito, muito. Então tá, gente, ficamos por aqui nesse capítulo, voltamos no capítulo 7 para a gente falar então sobre a partilha, né, desse conhecimento que o jovem teve com o velho, desse momento lá do pico que ele subiu, o que ele encontrou lá, como foi, como ele se sentiu, tá bom? Beijo Que antes grande dele no voltar para o coração. vale dele para dividir com os amigos, né, Sandra, ele quis encontrar o velho, então é isso que a gente vai falar no próximo capítulo. Exatamente. Beijo, gente. Tchau, tchau, beijo!